Olá pessoal, bom dia, professor Sérgio Souza, em mais uma videoaula. Dessa vez vamos estar aprendendo a trabalhar com tabelas no Word, ok? Antes, mostrar para vocês aqui o meu blog, que é o blog Digital SM, tá? Futuramente estará no ar também o meu blog pessoal, tá? Que é o blog Professor Sérgio Souza, tá bom? Mas enquanto o meu blog pessoal não está pronto, então Digital SM, onde nós temos aqui videoaulas, dicas, filmes, entre outras coisas aqui para vocês, tá bom? Tem um espaço aqui para os parceiros, tá? Se quiser ser um parceiro do Digital SM, tá bom? Quiser colocar um anúncio aqui, só entrar em contato. O e-mail é esse aqui mesmo, sm.artes09@yahoo.com.br. Tem o telefone também, tá? Aqui eu tenho o quadro aqui para os participantes do blog, né? Os meus amigos, tá bom? Então seja também meu amigo, participe desse blog, tá? Curta no Facebook, tem aqui o botão curtir. Temos aqui também, né, para você me seguir no Twitter, @prof_SérgioSM, tá? É só seguir, entendeu? E o e-mail, caso você tenha alguma sugestão, alguma dica, algum pedido de videoaula, pode mandar um e-mail para mim, tá bom? sm.arte09@yahoo.com.br, tá? Eu também dou aulas particulares, tá? Se você estiver interessado em assistir uma aula particular do professor Sérgio Souza, tá? Só fazer um contato, faz um contato por e-mail ou por telefone, tá bom? Para estar agendando uma videoaula, tá? A gente conversa para estar realizando essa videoaula na sua casa ou no seu local de trabalho, tá bom? Bom, vamos seguir aqui, vou fechar aqui o blog, tá? Visita aí o blog, tá, pessoal? Dá uma moral, participa aí, tá bom? Fechando, vamos então para a nossa videoaula. Eu vou abrir aqui um texto, nossa videoaula de tabelas. Tabelas são essas estruturas aqui, ó, de grade que a gente usa para organizar alguns itens aí no texto, né? A tabela ela é composta por 3 itens básicos. O primeiro deles a gente chama de colunas, que são esses espaços que a gente tem aqui na vertical, ó, em pé, tá bom? Então eu selecionei aqui uma coluna, tá? Tem aqui a outra coluna. Então esses espaços que eu tenho na vertical nós chamamos de colunas. Então essa tabela aqui nós temos 4 colunas, 1, 2, 3, 4 colunas, tá? Esse é o primeiro elemento. Os espaços que eu tenho na horizontal, ó, que eu selecionei aqui agora, a gente chama de linhas, tá? Então essa tabela tem 1, 2, 3, 4, 5 linhas, certo? E quando eu junto uma linha e uma coluna, eu formo uma célula, que é esse retângulo aqui, tá? Que pode ser quadrado também, depende da configuração, né? Cada tabela, quando eu junto a linha e uma coluna, eu vou ter aqui a célula, certo? Então, selecionei aqui, eu vou pintar aqui de outra cor para você entender, né, o que é a célula. E é exatamente dentro das células que a gente digita em uma tabela, tá? Então, ó, dentro da célula que eu digito. Quando eu preciso passar o cursor do texto de uma célula para outra, eu não dou Enter. Quando eu dou Enter, eu coloco uma linha de texto dentro da mesma célula, tá? Mas se eu quero só digitar na próxima célula, ou eu pego o meu mouse e coloco lá e dou um clique, ou então uso o jogo de setas do teclado, ó, setinha do teclado, eu ativo aqui qualquer célula para estar digitando, ok? Bom, vamos seguir aqui, vamos aprender agora como que eu coloco uma tabela, né? Como que eu crio uma tabela aqui, tá? Eu vou estar excluindo essa tabela, tá bom? Para a gente poder criar uma outra. Bom, a forma de criar uma tabela é muito simples, mas eu preciso observar em primeiro lugar onde está o cursor do texto, que é esse tracinho que fica piscando, tá? Porque às vezes, vamos supor que você tenha acabado de mudar a configuração, a formatação dessa palavra aqui, e o cursor ficou ali no meio, tá? Quando você vai colocar a tabela, ela vai aparecer ali no meio, e aí você vai ter problemas.
Então, sempre posicionando o cursor do texto no local que você quer. Se ele está aqui no final do texto, você dá Enter, pronto, ele vai para baixo, tá? E você pode trabalhar tranquilo com a tabela. Então, vamos lá. Para colocar uma tabela, eu vou aqui no menu Inserir, tá? Menu Inserir, aliás, Guia Inserir, né? Eu tenho aqui a guia Inserir e onde eu vou estar achando a minha opção tabela. Então, Inserir, aqui eu encontro tabela, tá? Eu tenho várias maneiras de estar colocando uma tabela. A primeira delas é clicando aqui e selecionando aqui, ó, cada quadradinho desse representa uma célula da tabela, tá? Então, ó, à medida que eu vou selecionando, sem pressionar o botão do mouse, só descendo com ele, eu vou selecionando aqui o número de linhas e colunas que eu quero para minha tabela, tá? No caso aqui, nós vamos criar uma tabela com 6 linhas, aliás, 5 linhas e 5 colunas, tá? Então, eu selecionei aqui a quantidade, acabei de selecionar, eu dou um clique, e aí a minha tabela já fica montada, tá? Essa é a primeira opção. Outra forma que eu tenho, ainda na guia Inserir, tabela, eu venho aqui, ó, na opção Inserir tabela, aqui embaixo, ó. Quando eu clico, aparece essa caixinha que a gente encontra nas versões anteriores do Office, né? Como eu citei o exemplo na videoaula de colunas e capitular, né? A gente encontra isso aqui também no Office 2003, no Office XP e outras versões anteriores. Tá? Aqui eu tenho o número de colunas, onde eu posso digitar o número ou usar a setinha, né? Já está aqui 5, que é o número que eu quero. Aqui, no caso, o número de linhas também serão 5, então coloquei ali, digito o número 5, posso dar o OK e a minha tabela está pronta, tá bom? A tabela estando pronta aqui, ó, já criei a minha tabela, eu posso... A tabela estando pronta, eu posso utilizar aqui, ó, esses modelos já pré-definidos, que aparecem aqui em cima no estilo de tabela, tá? Clicando na setinha aqui, eu vejo outras opções, ó. Tem outras opções aqui de estilo, né? Eu posso selecionar o que eu quiser. Eu tenho aqui algumas, por exemplo, que não tem a linha, né, de divisão das colunas, tá? Mas é um estilo, não tem problema. Clicando nesse quadradinho aqui, ó, que está marcado aqui com um X, né? Esse quadradinho aqui, ó, eu vou selecionar a minha tabela inteira, tá? Dando um clique nele, ó, cliquei, selecionei a tabela inteira. E aí eu posso vir aqui nesse botão e colocar a borda que eu quero, ó, todas. Aí eu coloquei as linhas de grades aqui, ó, certo? Posso também selecionar aqui uma linha e mudar a cor dela, se eu quiser, colocar ali um título diferente, ó. Usei um sombreamento para colocar a cor. Tá? Posso fazer isso também numa coluna, tá bom? Selecionando aqui a coluna inteira, tá? Tem aqui, fica essa setinha preta, ó. Quando eu coloco o cursor lá em cima, dou um clique e selecionei a coluna inteira. Então, posso vir aqui e modificar a cor. Estou colocando cores assim bem diferentes para vocês entenderem o que está sendo feito, tá bom? Beleza, tá pronta aqui a minha tabela. Agora é só digitar o que eu quero, né? Aqui na minha tabela, tá? Eu vou colocar aqui um título aqui, tá? Serviços de informática, tá? Para a gente ver aqui uma configuração também muito interessante aqui da tabela, tá? Digitei aqui na minha célula, como o conteúdo é maior do que a largura da célula, ele passou para baixo, sem problemas. Tá? Agora eu posso dar um efeito aqui de colocar esse título aqui todo centralizado, que é o efeito mesclar células, tá? Para isso, depois que a minha tabela está pronta, eu cliquei aqui, ó, na direção da linha, selecionei a linha toda, ó, a primeira linha, que é onde está essa célula, tá? Venho aqui no layout e vou encontrar aqui, ó, cliquei na guia layout lá em cima, tá? Aqui, ó, guia layout, tá bom? E aí no layout eu vou encontrar aqui no meio o botão mesclar. O que é mesclar? Mesclar é
juntar várias células e configurar como se fosse uma só, tá? Então eu vou usar esse primeiro botão aqui, o mesclar células, tá? Dou um clique nele, vejo o que aconteceu, ó. A célula sumiram as divisões, agora é como se fosse uma só. Eu seleciono e aí vou lá, né? Texto normal, alinhamento, cliquei ali no alinhamento centralizado e aqui está o título da minha tabela, bem no centro aqui, tá? Posso selecionar, posso trabalhar aqui com tamanho, entendeu? Efeito aqui na letra, cor, posso trabalhar do jeito que eu achar melhor. E aí, a minha tabela está pronta. Tranquilos? Bom, estando pronto ali o título, eu posso digitar aqui o conteúdo, né, o que eu quiser aqui dentro da minha tabela, sempre levando em consideração que para passar de uma célula para outra eu uso o jogo de setas, tá? E não o Enter, tá bom? O Enter só se eu quiser colocar mais uma linha de texto dentro da mesma célula, ok? Bom, tá aí tranquilo, né, minha videoaula aí de tabelas. Ah, faltou um detalhe. Se você quiser excluir, por exemplo, essa tabela, não ficou legal, quero excluir. Eu vou clicar aqui, ó, no quadradinho para selecionar a tabela toda. Vou lá na opção Layout, lá em cima, e clico no botão Excluir. Aqui, clicando no Excluir, eu vou encontrar a opção Tabela. Cliquei, estou excluindo a tabela inteira, tá? E tá pronta aí, né? Foi embora a tabela. Tá ok? Pessoal, valeu, tá? Mais uma videoaula aí, mais uma videoaula nessa sequência de Word, tá bom? Essa agora foi sobre tabelas, tá? E não deixe de visitar lá o meu blog, tá bom? digital-sm.blogspot.com, tá? Não deixe de visitar, tá bom? Dá essa moral pra gente aí, tá bom? A sua visita é muito importante e é o combustível, né? Podemos dizer assim, para a gente manter aí o blog no ar, manter nossas videoaulas aí para estar ajudando vocês. Valeu? Bom, fui professor Sérgio Souza, né? Se despedindo aí, tá bom, pessoal? Tenham um ótimo dia e bons estudos. Valeu!